bem? Estamos aqui para mais uma entrevista para o blog Felicidade Sustentável. O tema da nossa conversa, do nosso bate-papo é yoga. Estou aqui com o professor Marcos Rojo, meu professor de yoga, então é uma alegria imensa estar aqui com o senhor, muito obrigada. E o professor Marcos, ele é preparador físico, ele é formado pela Escola de Cavalhadama na Índia, em yoga, e também prepara outros alunos que tornam-se professores de yoga no Brasil inteiro. Professor. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro, isso é muito chique. O professor é uma referência realmente muito querido. Obrigado. E eu agradeço por aceitar falar para o nosso canal, falar sobre yoga. Demorou para a gente achar a data, mas deu certo. Deu tudo certo. Professor, então, o que é yoga em sua essência? O que é yoga em sua essência? Boa pergunta. Yoga, por definição, é um estado da mente. Yoga, por definição, é um estado meditativo. É a aquisição de um estado específico da mente. Mas, além dessa pergunta, para a gente entender o processo, a gente tem que fazer a segunda pergunta. E para que isso? Para que esse estado meditativo? Para que esse estado de aspas, controle da mente? Diz o texto mais antigo de yoga, o texto de Patanjali, que neste estado é que nós nos identificamos com a verdadeira natureza do ser. Ou seja, nesse estado meditativo é que a gente vai entender quem a gente é, o que nós estamos fazendo aqui. Então, o yoga, como um sistema de filosofia, é justamente para responder aquelas perguntas que antigamente as pessoas se faziam. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão de tudo isso? Hoje a gente já não tem mais nem tempo de pensar nisso. É verdade. Então, a yoga a gente poderia dizer que é uma filosofia, porque tem pessoas que falam que é uma técnica, que é uma atividade física, que é até um estilo de vida. Exato. Yoga tem que ser entendido como um meio e como um fim. O fim do yoga é isso que nós acabamos de comentar. Mas existem os meios. E os meios também são chamados de yoga. Ou seja, quando você faz um asana, uma postura de yoga, você está fazendo yoga. Quando você está fazendo um exercício respiratório, pranayama, você está fazendo yoga. Quando você está meditando, usando alguma técnica, você está fazendo yoga. Então, estes são yogas como um meio. Mas yoga tem que ser entendido como um meio e como um fim. Então, a gente pratica yoga no nosso dia a dia, a qualquer momento. Pratica yoga no dia a dia porque antes de começar a falar das técnicas, estes textos falam das condutas, das atitudes, ou seja, o como a gente vive é determinante para que você tenha sucesso nas práticas. E o que é sucesso nas práticas? É este estado meditativo. Sucesso nas práticas quer dizer, eu consigo ter um pouco mais de identificação com aquilo que é a minha essência e não a identificação com aqueles meus papéis do dia a dia. Então eu consigo me aproximar daquilo que vem a ser alguma coisa que a gente acredita em yoga, que a gente já era antes de nascer e que vai continuar sendo depois que a gente morrer. Ou seja, essa é a essência. E para que a gente tenha sucesso com isso, levar um tipo de vida adequado é importante. Então o yoga fala da não violência, de você não roubar, não mentir, e todas essas coisas que a gente sabe que são importantes para que você tenha um convívio com você e com o planeta saudável. E para que você também não seja um problema para você mesmo. Que maravilha. Yoga, né, tem tudo a ver com nossos assuntos, né? De falar de coisas, de sentir coisas que são boas para a gente e para o planeta também. Para o planeta. Um dos niyamas, como eles chamam, quer dizer, uma das condutas importantes que o praticante de yoga deve treinar é a parigraha. A parigraha quer dizer não possuir aquilo que não é necessário para você, ou não possuir mais do que você precisa para o seu uso diário, não ficar acumulando coisas, não ficar guardando coisas. Eu acho que hoje é super conveniente a gente pensar sobre isso, porque nós guardamos muito e existe comida suficiente para o planeta todo, para toda a população, existe tudo que toda a população do planeta precisa, mas porque alguns acumulam muito, falta para outros. Né? Então a yoga há milênios já fala do menos é mais. É verdade. E agora está na moda falar que menos é mais, mas a yoga já fala disso há bastante tempo. O que a yoga falava era parigraha, né? Menos é mais. E hoje virou menos é mais. Virou não, né? Ocidentalizou. Professor, quais são os benefícios, então, que a gente pode
ter praticando a yoga com frequência, com disciplina? Swami Kuvalayananda, que é a linha que a gente segue, que é o que a gente chama de o precursor do yoga científico, o yoga como matéria de estudo, o yoga acadêmico, enfim. Ele começou em 1924 com tudo isso. Swami Kuvalayananda dizia que o yoga tem uma mensagem para o corpo, para a mente e para a alma. Quer dizer, há quem faça yoga só para o corpo. Tem uma dor nas costas, ele tem uma postura, enfim, ele vai fazer yoga por condições físicas específicas, ou porque o médico recomendou, porque ele mesmo viu e tal. Mas o yoga tem uma mensagem para a mente. Há quem busca yoga porque ele quer acalmar sua mente, dormir melhor, ele se sente ansioso, então existem condições psicológicas que podem ser treinadas e melhoradas com a prática de yoga. Mas ele também diz, o yoga tem uma mensagem para o espírito, para a alma. Ou seja, pode ser uma prática espiritual quando você pensa naquelas questões que falamos logo no começo, ou seja, você está interessado em saber quem é você. Ainda que você pertença a qualquer segmento religioso, seja ele qual for, a prática de concentração, a aquietação, vai ajudar qualquer um no seu caminho espiritual, independentemente da religião. Se você faz suas orações, suas preces, se você está ligado a algum segmento um pouco mais devocional, isso tudo vai ser muito ajudado quando você está bem fisicamente, mentalmente, você vai progredir espiritualmente. Que legal. E até para a gente finalizar, a primeira vez que eu fui praticar yoga, eu achei muito difícil, né? Tinha posturas bem complicadas. E por causa do blog, eu sigo algumas pessoas no Instagram que praticam yoga, e tem umas posturas que eu falo, gente, eu nunca vou fazer isso. E daí, eu conversando com algumas pessoas, falam assim, mas yoga é muito difícil. Eu falei, não, mas onde eu faço não é difícil. Então eu percebo que tem pessoas que têm resistência em praticar yoga porque acham que vai ser muito difícil. Seja difícil para o corpo e depois difícil para acalmar a mente. Então, eu gostaria que o senhor incentivasse as pessoas com uma mensagem, né, sobre esses aspectos. Eu vou concordar com você, yoga não é difícil, yoga é fácil. Tudo é uma questão de você fazer aquilo que o corpo pode fazer. Nós só vamos ter problema quando exigirmos do corpo aquilo que ele não pode fazer. Entende o yoga que trabalhamos com autoestima quando você faz aquilo que você pode fazer e você cuida carinhosamente do corpo. O corpo precisa de movimento e de exercício. Pessoas têm limitações diferentes. Então, dependendo das limitações de cada um, dependendo da formação de cada um com formação física, a gente tem que fazer com que o exercício fique fácil. E ele fica fácil quando você não briga com você mesmo, quando você faz aquilo que dá para fazer. Então, uma lateralização, flexão, extensão de coluna, todo mundo pode fazer, mas em determinados níveis pessoais. O problema é quando a gente quer fazer o que o outro está fazendo e a gente não pode. Muitos desses que às vezes se apresentam e a gente vê em filmes ou revistas, eles nem são treinados em yoga, são treinados com ginástica, com balé ou com dança, são da ginástica olímpica e têm uma habilidade extraordinária e fazem demonstrações de coisas que a grande maioria da população não pode fazer. Mas como você mesma disse, mesmo com relação aos estados mentais, ainda que não haja uma exigência física, não é fácil a gente conseguir ficar sentado, quieto e atingir estados mais interessantes de aquietação. Daí a gente diz, o yoga prevê uma coisa que se chama tapas. Tapas é perseverança, é prática diária, fazer todo dia um pouquinho. E quando estiver gostoso, aumentar. Você vai sentir necessidade de aumentar e vontade. Então, 15 minutos de yoga por dia já é muito bom. Não pense que tem que ser 1 hora todo dia ou 3 horas. Não tem que ser 1 hora. Não tem que ser. Se você fizer 15 minutos todo dia, ainda é melhor do que 1 hora 2 vezes por semana. Um pouquinho por dia. Ainda que seja, não, eu vou me sentar, vou fazer essa leitura, lógico, uma leitura adequada, uma leitura condizente, que tenha lá algum lado espiritual, alguma coisa. Tá bom, isso vai ser a minha yoga hoje, eu vou ler isso aqui sentado quietinho, mas vou ler por 15 minutos. Já é uma forma de disciplina. Ou alguém que determina, vou fazer só esse exercício do pescoço aqui, vou trabalhar para relaxar o pescoço, vou ficar fazendo esse por 15 minutos. Ótimo, ele pode fazer. Qualquer coisa que a gente faça com a intenção de que mente e corpo estejam juntos, ou seja, a mente observando o que o corpo faz, a gente pode chamar de yoga. Isso não é difícil. Que maravilha! Então a gente pode praticar yoga todo dia, gente, 15 minutos.
né, nessa conexão, nessa atenção plena de corpo, mente, e aí vai estar trabalhando espelho, né? É verdade. Então assim, finalizamos a nossa entrevista com o professor Marcos Rujo, aprendemos bastante sobre yoga, né? Eu me proponho a praticar 15 minutos todos os dias, não uma hora, mas com mais assiduidade. Mas peraí, se puder praticar uma hora é melhor. É melhor? Ah, então acho que Se tá puder bom. 15 minutos vale a pena. Que bom. Então a gente agradece por essa oportunidade, muito obrigada de coração. Finalizamos então a nossa entrevista sobre yoga, seus benefícios, que seja um incentivo, uma inspiração para que todos comecem a praticar também. Muito obrigada. Obrigado a você. O nosso canal, ele fala sobre assuntos que trazem bem-estar, felicidade, qualidade de vida, saúde para a gente e para o planeta também.